Oi, oi. Eu Oi, acho, consegue me ver eu acho, agora? consigo. Acho que a gente atingiu o teto, não foi? Foi sim. Isso. Eu falo demais. Que nada, tá ótima a conversa. Eu só não consegui salvar a última pergunta feita. Então, quem fez a pergunta, se tiver por aí ainda online, faça de novo. Vamos lá. Vamos. Perguntas, eu quero perguntas. Eu gosto de interagir com vocês, pessoal, porque eu falo demais, viu? Então, eu tava tão bom aqui, o bate-papo, que eu nem senti passar o tempo, Tá, tá? mas aí, enquanto o pessoal ainda não fez suas perguntas aí, vamos continuar com o nosso roteirinho. Pode ser? Pode ser. Pronto. Professor, com relação aí, o grupo de estudo, o grupo de estudo não, o grupo de trabalho, Grupo de ele trabalho. tem isso. Ele tem alguma interferência, por exemplo, nas decisões, na tomada de decisões do nosso gestor, que é do município, ou não? Essa é uma pergunta bem desafiadora para responder, né? Se o nosso grupo de trabalho Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. É bem desafiador responder se o nosso grupo de trabalho da Universidade Federal do Oeste da Bahia tem poder de influência sobre o que o gestor vai fazer, o que o prefeito vai fazer, né? Então, eu até, para responder essa pergunta, eu trouxe um conceito aqui, o que é o poder, né, para a gente refletir, né? O que é que a gente está chamando de poder? Se a gente for olhar o conceito que Bobbio traz, a gente precisa ver o poder como a capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos. Então, aí trago uma reflexão, principalmente para vocês que estão na universidade pública, né? Qual tem sido o poder da universidade, né? Qual tem sido o poder da comunidade acadêmica, professores, técnicos, colaboradores, discentes, para influenciar as decisões de governo municipal, estadual e federal, né? Será que a gente perdeu esse poder, né? Será que a conjuntura atual tem sido desfavorável? Quais são as estratégias que a gente vai adotar, né? Se a gente for olhar também o conceito de Foucault, poder como algo que se exerce, que se efetua, e que implica em uma relação. Então, o poder relacional também, né? Essa questão é importante de ver o poder como relacional. Então, assim, como a universidade tem se relacionado com o poder que decide, né? Com o poder que está lá na Secretaria de Saúde, no gabinete do prefeito, né? Então, é importante, por exemplo, que os professores, os estudantes e os técnicos estejam ocupando os espaços de poder. Por que eu falo isso? Sim. Para responder essa pergunta, se a UFOB com os boletins tem poder de influenciar, eu diria que não. Porque a gente produzir um boletim técnico com informações epidemiológicas não é suficiente para a gente ter o poder de influência sobre decisões de governo. A gente tem um poder técnico, né? E aí o que eu queria falar para vocês aqui, o poder como ato e como recurso, na concepção do professor Paim. Então, dentro do setor saúde, nós temos três estruturas de poder. O poder técnico é a capacidade de gerar, acessar, manejar informações de distintas naturezas. O poder técnico a universidade tem, mas existem outros dois poderes que não estão na governabilidade da universidade, quando se trata de decisões das secretarias de saúde, que é o poder administrativo, que é a capacidade de se apropriar e de alocar recursos, em especial os financeiros. Então, assim, onde está o poder administrativo? Né? Onde está o poder da caneta, que diz o que se gasta e o que não se gasta? Né? Nós produzimos os boletins, mas quem decide? Quem são os decisores? Como decidem? Por que decidem daquele jeito? Aí a gente precisa analisar essas relações de poder, né, nas decisões de governo. Como eu falei, né, o conceito de política, a omissão ou a ação do Estado. Então, o município, na figura do poder público, ele representa o Estado. Né? Se ele decide ou se ele se omite em relação às suas ações, isso não é a universidade que vai ter o poder de influenciar. A gente vai poder subsidiar a decisão política administrativa com informações técnicas, porque a universidade detém um poder técnico, mas ela não detém um poder administrativo. E aí tem o poder político, que a gente também detém e não detém, depende da situação e depende da força que os atores que estão no campo da universidade possuem para influenciar essas decisões.
que é o poder de influenciar decisões, de mobilizar grupos sociais. Esse é o poder político. Então, será que estamos com o poder político na mão? Então, para responder essa pergunta, eu trouxe essas provocações, né? Porque o poder, ele se desloca de ator para ator, de pessoa para pessoa, né? Então, no contexto da pandemia, onde está o poder político? Onde está o poder administrativo? E onde está o poder técnico? Fica aí para vocês pensarem, para a gente repensar essa pergunta, se a universidade, se os boletins vão influenciar o poder dos municípios, né? É bacana a gente pensar essa estrutura de poder no setor saúde com esses três pilares, o poder técnico, o poder administrativo e o poder político. Salvo engano, teve uma pergunta antes da nossa primeira parte cair, né? Que era justamente sobre isso, essa influência que o grupo de trabalho tinha na atuação do poder, né, municipal. Fica aí respondido já, pessoal. E lembrando também sobre essa pergunta, é que a gestão do SUS hoje ela é uma gestão descentralizada. Ela é uma gestão onde os municípios e os estados eles têm total autonomia para decidir e implantar suas políticas de saúde locais, né, a nível municipal, a nível estadual. Então, hoje não é só o governo federal que decide. Então, não sei se vocês se recordam, como muitos municípios resolveram tomar a decisão de fechar as ruas, né, fechar as entradas das cidades, isso provocou um conflito muito grande com o governo federal. Né? Mas essa é uma decisão que o governo federal sozinho não conseguiu influenciar. Por quê? Porque hoje a gestão pública, e aí em especial da saúde, do Sistema Único de Saúde, é uma gestão descentralizada. Significa que os gestores têm poder político e administrativo para decidir como gastar o dinheiro. Obviamente que a gente precisa do controle estadual e o controle federal, né? Mas hoje os municípios têm essa autonomia resguardada em lei. Professor, e com relação à taxa de contágio aqui na nossa cidade, como é que ela anda? Como é que ela está? Então, eu peguei hoje dados atualizados dos boletins e do consórcio multifuncional daqui do Oeste, que é o CONCID. O que a gente tem até ontem, dados de 7 de junho, são 383 casos para a região. Né? Nós saltamos de um coeficiente de incidência que mede o risco de adoecer em um determinado período de tempo, em uma determinada população, saltamos de 17 do dia 21 de maio para 41,98%, coeficiente de incidência, ou seja, o risco de adoecer naquele território, né, dentro daquele espaço de tempo, naquela população. E dentro disso, o que é que a gente pode destacar no avanço epidemiológico da Covid-19 no oeste da Bahia? Primeiro que Barreiras lidera, né, a maioria dos casos da região, seguido pelo município de Luiz Eduardo Magalhães. A gente também gostaria de chamar a atenção para outros dois municípios que têm o maior número de casos, né, Bom Jesus da Lapa e Oliveira dos Brejinhos. Né? Então, são municípios que estão com um número de casos assim importante em relação aos demais municípios. A gente também observa nesse avanço epidemiológico que a micro-região de Barreiras, né, que é uma sub-região dentro da macro-oeste, é a região que tem o maior coeficiente de incidência, né, que está atualmente em 65,49, o coeficiente de incidência da micro-região de Barreiras, né, composta por 15 municípios. Então, nós podemos destacar isso, e nós podemos destacar também que desde o dia 21 de maio até ontem, nós aumentamos de forma importante o número de municípios com casos confirmados da Covid-19. Nós saltamos de 12 para 20 alguma coisa, provavelmente com a atualização amanhã dos dados. Então, isso significa o quê? Que a taxa, né, de contaminação, a expansão da Covid-19 na região oeste, ela tem sido crescente. E ela segue uma tendência nacional de interiorização. E o pior de tudo, para os interiores menos estruturados, para os municípios de menor porte, com baixa capacidade financeira para organizar seu sistema municipal de saúde e predominantemente rurais. Então, essa é uma questão importante para destacar que não houve apenas o número do aumento de casos, mas houve também o aumento do número de municípios com casos confirmados no oeste da Bahia.
Até ontem também nós tivemos o registro de 6 óbitos na região. Então, de 21 de maio para cá, temos esse dado também importante, indicando que estamos aumentando o risco também de morte dentro da região oeste, né, da Bahia. Mais perguntas? Bem, o pessoal tá tímido agora. Eu acho que é porque eu estou falando demais, só pode ser isso. Uma questão importante... Pode falar. Diga. Não, você ia perguntar, fica à vontade, já falei bastante, pode ir. Eu ia perguntar como se deu o processo daí a respeito, por exemplo, do primeiro caso que surgiu aqui em Barreiras, né? Como foi feito o diagnóstico? Eu acredito que o laboratório ainda não estava funcionando, o da UFOB, né? Mas se tem ideia, assim, de como essa pessoa acabou contaminando as demais até ela ser confirmada como positivo? A gente não tem esse dado preciso, mas a gente teve o primeiro caso divulgado em 21 de março, né? Na cidade de Barreiras. Até então, nos primeiros dias em que confirmamos os casos, ainda não tinha sido decretada a situação de transmissão comunitária, mas a gente também não pode dizer que não estávamos em transmissão comunitária. Por quê? Pela situação que eu falei, nós não tínhamos um laboratório regional. O que tínhamos era uma análise laboratorial centralizada na capital. Então, nós não podíamos identificar se, de fato, em 21 de março, quando foi, né, diagnosticado o primeiro caso na cidade de Barreiras, de fato, não tínhamos outros 10, 15, 20, 30 casos, né? Porque se houve esses casos, a gente não conseguiu identificar em tempo hábil para saber. Porque existe o critério, né, para você colher o material e submeter para análise laboratorial. Tem que ser até X dias. Então, naquela época, não tínhamos uma capacidade de envio de tantas amostras para análise, como temos agora, né? 30 ainda não é o ideal por dia, mas já é algo que ajuda muito para a gente ter um retrato melhor da região, coisa que não tínhamos, mas a gente não tem como dizer que não estávamos em transmissão comunitária, porque a gente tinha um problema muito importante no rastreio, né? No diagnóstico precoce em tempo hábil. Parece que tem pergunta aí sobre a subnotificação. Isso, tem sim. Tem uma pergunta sobre as subnotificações aqui da cidade de Barreiras, se tem dados a respeito disso e se está publicado em algum artigo científico. Não, a gente não tem esses dados, né, de subnotificação. Como eu falei, né, a questão do poder, né? Nós falamos aqui mais cedo sobre as restrições de informação do governo federal relacionadas à pandemia. Então, o poder também está no poder de controlar as informações, né? Então, olha que a discussão ficou muito importante com essas perguntas de vocês, porque a gente não consegue desatrelar de forma alguma sistema de saúde pública de política. Então, o poder de controlar informações também está na mão do gestor. Então, a gente não tem dados sobre subnotificação na cidade de Barreiras. Provavelmente, se existir, né, essas informações são de domínio e uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, mas o que eu posso dizer para vocês, dentro do que a gente tem acompanhado, é o desafio importante de exames que estão sendo também analisados fora da UFOB. Né? A Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras, ela fez uma contratualização, é possível estar dentro da lei, de serviços laboratoriais que atualmente são prestados pelo SEIB. Então, é um grande desafio porque o SEIB ele não faz parte da rede de laboratório de saúde pública. O SEIB é laboratório privado. Então, automaticamente, se eu tenho um caso positivo, né, o SEIB ele vai se reportar para o seu contratante. Quem é o contratante? Secretaria Municipal de Saúde. Então, esse é um dado que, muitas vezes, hoje o que está se tentando fazer para evitar a subnotificação das amostras analisadas pelo SEIB é que o Núcleo Regional de Saúde ele fez uma padronização com a direção estadual do SEIB. Então, todos os municípios na Bahia que têm contratualização com o SEIB, automaticamente, dê um resultado positivo ou negativo, ele é encaminhado para o Núcleo Regional de Saúde. Então, o Núcleo hoje controla os resultados que também estão sendo feitos no setor privado, que a gente há de convir que também é um risco de subnotificação, né? Porque uma vez que eu estou reportando o resultado para o meu contratante, eu estou fazendo análises que estão fugindo do sistema público, né? Que não estão aos olhos da gestão pública, estadual principalmente,
né, como no caso da UFOB, que estamos hoje com o laboratório em parceria com a CESAP. Então, todos os dados são notificados todos os dias quando as amostras têm suas análises concluídas. Ítalo, na sua visão, na sua opinião, você acha que ainda está muito recente para a gente falar em retorno das atividades ao normal, por exemplo, aulas de ensino médio, superior, todos os níveis aí? Ou já dá para falar sobre isso? O que é que a gente... É um cenário bem complexo, né? Primeira coisa, para a gente falar de retorno não, a gente precisa ter o cuidado dessas decisões estarem respaldadas, né, em dados epidemiológicos, em dados técnicos, né, em dados científicos. O que é que a gente observa na região hoje? Não estamos observando cenário de redução. Ao contrário, nós estamos observando cenário de ascensão da curva. Aumenta. Né? Me parece que a gente entrou agora, de fato, pelos dados epidemiológicos, na ascensão da curva. Então, falar em retorno das atividades, ao ver, diante dos dados que temos analisado a cada semana, é um pouco precipitado, né? Eu diríamos, porque a gente pode retornar de forma gradual, sem ter controlado a pandemia, sem ter atingido o pico, sem ter observado a redução gradual. E hoje os países e os estados que estão adotando esse retorno gradual, existem alguns critérios, né, que envolvem a taxa de ocupação, ela não está acima de 50% dos leitos existentes naquela região, naquela cidade, né, de não haver pelos próximos 15 dias, 14 dias, novos casos notificados. Então, não é bem simples assim, né? Mas o que é que a gente observa no cenário da Bahia, não só no município sede da região, mas em todos os municípios, é a pressão econômica para que essas atividades retornem de forma gradual, e muitas vezes é uma pressão econômica que ela não vem acompanhada de uma preocupação técnica, porque nós estamos falando de dois lados da moeda, né? O lado técnico e o lado econômico. Então, são poderes disputando, né, essa trincheira, o poder econômico de um lado e o poder técnico do outro, dizendo não, vamos esperar, os dados mostram isso. Então, nós estamos agora, diríamos assim, no cabo de guerra, né? O poder econômico puxa para o lado, o poder político para outro, junto com o econômico muitas vezes, e o poder técnico está puxando para o lado contrário. Então, nós estamos agora no duelo entre economia e preservação de vidas humanas. Então, quando a gente fala em retomar gradualmente atividades, a gente precisa pensar em tudo isso, né? A economia é importante, a arrecadação de impostos é importante, mas nada disso vai se tornar importante se não houver vidas, não houverem vidas para movimentar essa economia, para trabalhar e para movimentar o país. Então, é importante a gente pensar em tudo isso. Além de retomar essa questão de retomada de aulas também é bem complexa, porque nós temos na cidade hoje a UNEB, o IFBA e a UFOB, né? 3 importantes equipamentos de educação superior que acolhem estudantes, professores, técnicos das mais diversas cidades da Bahia e do Brasil. Então, muitas dessas pessoas retornaram para suas residências, para suas famílias, para suas cidades e estados. Então, como é que fica para a gente pensar em tudo isso, né? Quando essas pessoas retornarem de outros estados, por exemplo, que lidera o número de casos no país, né? As universidades estão preparadas, né? Quanto seria de pessoas para colocar de início nessas universidades? É possível fazer distanciamento social na sala de aula com poucos metros quadrados e uma turma de 45, 50 alunos? Né? É impossível. Quer dizer, nós vamos montar um sistema de transporte especial para deslocar esses alunos, né? Para eles não irem aglomerados nos ônibus coletivos até a universidade, né? A universidade vai implantar barreira sanitária na entrada, mas quem serão os profissionais que estarão nessas barreiras? Vamos contratar? Tem recurso para isso? Tem equipamento para medir temperatura dessas pessoas? Então, não é bem assim, porque assim, a gente vê uma ansiedade muito grande, é natural, dos alunos, né? De várias pessoas, isso é natural. Mas a gente precisa, pessoal, considerar que é um contexto amplo, que vai desde as questões epidemiológicas às questões de infraestrutura na própria universidade. Então, a gente precisa ter cautela e responsabilidade. Professor, agora é uma dúvida minha, né?
Eu vi, na verdade, há uns dias atrás, um boletim da prefeitura falando a respeito de uma pesquisa que uma equipe de pesquisadores, de entrevistadores, acredito, ia passar de residência em residência e tal. O senhor consegue falar um pouquinho a respeito do que se trata essa pesquisa? Então, essa é uma pesquisa nacional que ela está sendo realizada com apoio de recursos federais da Universidade Federal de Pelotas, né? Então, essa pesquisa ela está trabalhando com alguns municípios. Eles fizeram um cálculo de amostragem, né? Então, assim, não são todos os 5.000 e tantos municípios do Brasil. Eles fizeram um cálculo amostral e pegaram alguns municípios e dentro daqueles municípios também uma amostra de X pessoas. Então, eles estão percorrendo as diferentes regiões do país e diferentes cidades. E, nesse momento, o que é que essa pesquisa faz? Ela coleta a sintomatologia, né, a partir de critérios clínicos e epidemiológicos dessas pessoas que são entrevistadas nas residências. Então, existe uma equipe de pesquisadores que estão indo nessas cidades, né, de casa em casa, né, considerando o número de pessoas que devem ser pesquisadas naquele município, naquela cidade, e também são realizados testes rápidos. Então, a ideia é ter esse retrato, a questão que a gente falou da subnotificação, né? Então, essa pesquisa também é uma possibilidade de produção de dados técnicos e científicos, inclusive dos casos que não foram notificados, e que esses pesquisadores estão passando nessas residências e trabalhando a coleta dessas informações, que porventura também tenham sido perdidas pelas próprias secretarias municipais de saúde. Então, acho que vai ser uma pesquisa de importante contribuição para a saúde pública brasileira. Mas ainda não temos dados, né? Por exemplo, eles não divulgaram então, dados. Eles estão em fase final. Pelo que eu vi no último texto publicado, eles estão finalizando a coleta de dados, né? São mais de uma etapa, então, como são muitas cidades e muitos entrevistadores de campo em diferentes partes do país, tem a fase de coleta, depois vai ter a fase de consolidar esses dados e depois vai ter a fase de processar e analisar. Então, para a gente ter um dado mais, né, palpável a respeito da pesquisa deles. Então, daqui a um tempo já teremos aí algo bem, bem consolidado, né? Sim, sim. Se divulgar, eu posso passar para vocês também, se eu obtiver alguma informação de algum relatório preliminar. E também, como existem docentes da Universidade do Estado da Bahia presentes no nosso grupo de trabalho, da UFOB, a gente também tem feito essa comunicação, né? Compartilhado dados, informações. A gente, inclusive, tem um professor, o Dérico, né? Sim. Eu não recordo o nome da outra professora, eu recordo muito do Dérico, porque ele produz muitos mapas, ele é fera nos mapas. Então, o professor ele Dérico está colaborando hoje, com a gente também. Isso, o professor Dérico hoje ele faz uma prova bem interessante de ilustrações de qualidade sobre a distribuição espacial da Covid 2019 entre as cidades, e também a gente tem uma distribuição espacial dentro da cidade de Barreiras. E aí, na última que ele fez, a gente observa que o bairro de Barreirinhas hoje, ele concentra, né, o maior número de casos de Covid 2019 no município de Barreiras. Diríamos assim que é a zona quente, né? Ele fez um gráfico interessante, por isso que eu perguntei se poderíamos projetar materiais, que eu tinha todas essas imagens dos gráficos e mapas para mostrar para vocês. Mas no último mapa, que ele mede como se fosse as zonas de alto risco e, né, risco baixo dentro da cidade de Barreiras, Barreirinhas hoje é a área do centro, diríamos que é o olho do furacão, né? Dentro do contexto da pandemia, no município de Barreiras. Isso. Pessoal, para quem tiver dúvida, interesse em ver essa imagem, ela está disponível lá nas nossas postagens, tá? No nosso IG. Professor, temos outra pergunta aqui. A pessoa perguntou o seguinte: hoje saiu uma pesquisa que pessoas A positivo têm mais facilidade de contrair o COVID. Na sua opinião, isso procede? Você pode voltar para mim, por favor? Cortou seu áudio. Travou. Tá. Ela está perguntando se pessoas A positivo têm mais probabilidade de contrair o vírus. Ela vê essa informação? Ela sabe a fonte de onde? Ela colocou aqui o site. Só que eu não consigo abrir agora, né? Vou deixar até salvo. Até o momento, eu não li nada a respeito sobre essa questão da tipologia sanguínea
e maior suscetibilidade ou não, né, à infecção pela Covid. A gente também precisa destacar que estamos no contexto da pandemia, onde muitas informações publicadas em estudos ainda não são conclusivas, né? São informações ainda muito preliminares, informações ainda muito incipientes, a gente ainda precisa ampliar, principalmente, a amostragem desses estudos, né? A população estudada precisa ser ampliada, os critérios científicos também precisam ser aperfeiçoados. Então, como ainda estamos vivendo uma dinâmica da pandemia ainda muito intensa, com muita informação nova, com muitos dados ainda não esclarecidos, a gente precisa ter um pouco de cuidado sobre algumas informações que vêm sendo publicadas, né? Porque muitas delas ainda são inconclusivas, né? Acho que a gente viveu um primeiro momento da pandemia, que foi conhecer um pouco dessa trajetória social do vírus, né? As formas de contágio, né? Os riscos, a forma de transmissibilidade, de prevenção. A gente teve todo esse primeiro momento de apropriação, de conhecimento preliminar, para que a gente conseguisse montar uma base para fundamentar pesquisas, estudos, decisões de governo, planos de intervenção, medidas de prevenção e controle. Então, agora nós estamos vivendo esse momento, né, para que a gente mais à frente consiga ter respostas mais conclusivas, mais seguras, que realmente nos deixe mais satisfeitos, né, e contemplados do ponto de vista que a gente precisa para fundamentar novas ações. Porque as coisas vão mudando, né? Cada semana sai informação nova, depois sai outro estudo contestando aquele outro estudo, discordando, depois tem retratação pública e por aí vai. Porque nós estamos vivendo ainda um momento de turbilhão na produção de dados, informação e evidências, tanto a nível internacional quanto a nível nacional. Então, essa é a fase que a gente está, a fase das inclusões. A gente tem que ter cuidado, né? Ter cuidado aí também com as fontes que a gente utiliza para se manter informado. Às vezes, numa dessa, vem as fake news por aí, né? Exatamente. E também o uso intencional da informação científica, né? Onde a gente entra naquela discussão que é bem polêmica, se a ciência, de fato, ela é neutra. Né? Estamos vivendo agora um momento de pandemia e existe, obviamente, uma disputa de mercado, né? Pelo desenvolvimento de uma droga ou por encontrar qual é a droga que vai ter um efeito, né? Nós estamos vivendo também uma disputa de mercado internacional e nacional na produção de equipamentos, na produção de vacinas, porque tudo isso mexe com o poder econômico, tudo isso mexe com os interesses capitalistas. Então, nós precisamos ter cuidado com esses dados que estão sendo divulgados também. Ter atenção e criticidade para verificar, para validar, ver se é aquilo mesmo, ver de onde foi a fonte, de onde saiu. Sempre muito cuidado. Professor, temos mais uma pergunta aí do público, questionando como está sendo o controle dessas pessoas que testaram positivo. Porque elas, da mesma forma, elas têm algumas necessidades, né? Por exemplo, mercado, farmácia. Como que está sendo esse tratamento? Lá no início o senhor falou que tem todo um questionário, né? Não é isso? Por exemplo, para saber quem fica em casa, quem vai para a unidade de atendimento. Essa pessoa que fica em casa, ela tem algum auxílio da Secretaria de Saúde ou é tudo por conta dela? Olha, existem algumas estratégias dentro desse contexto. Primeira coisa, testou positivo, precisa ter claramente o critério. Esse usuário, esse paciente que testou positivo, ele tem indicação de quê? Né? É um caso grave ou um caso moderado? É um caso leve? Né? Tem sintomas? Primeiro, isso que vai definir para onde que ele vai. Então, não precisa de internação hospitalar, não precisa ir para a UPA, né? Não precisa de nenhum suporte hospitalar moderado ou intensivo. Ele vai ser recomendado a entrar em isolamento social, né? Que é diferente de distanciamento. Então, é importante já para a gente esclarecer isso. Ele vai para isolamento social, ou seja, é orientado que ele fique, né, X metros quadrados dentro da sua residência, com todo um protocolo que deve ser orientado pelo profissional de saúde, em especial os profissionais da vigilância epidemiológica. É que tem que fazer a orientação e o monitoramento, porque dizer para ficar isolado não significa
dizer que a pessoa vai ficar em casa isolado. Nós já tivemos vários casos aí que tiveram pessoas que quebraram o isolamento estando contaminados, né? Com a Covid 2019. Então, primeiro passo é identificar para onde que ele vai. Uma vez que ele tem que ficar em isolamento social em casa, ele vai ser submetido a esse monitoramento da vigilância epidemiológica. Até porque precisa monitorar para saber se ele continua assintomático, se ele evoluiu, se desenvolveu algum sintoma, né? Se piorou do ponto de vista respiratório, desconforto respiratório. Então, todas essas questões têm que ser estabelecidas. Agora, claro que se eu tenho mais pessoas dentro daquela residência, eu preciso orientar as pessoas daquela residência, é isso que deve ser feito, o protocolo de alimentação dessa pessoa, como é que ela vai se alimentar, se tem que deixar alimento na porta do quarto, a higienização dos objetos, né, que essa pessoa que está em isolamento, ela vai ter contato, para não infectar outras pessoas da casa, e principalmente testar os contatos. Né? É fundamental, se deu positivo e aquela pessoa reside numa casa com várias outras pessoas, que os contatos dela também sejam testados. Então, esse controle, esse monitoramento, ele deve ser feito dessa forma. Né? Tem garantindo todo um protocolo, então. Tem todo um protocolo de isolamento social. Né? Agora, claro, vamos e convenhamos que nós vamos ter contextos e contextos. Nós estamos falando de uma situação ideal, né? Uma pessoa que tem vários cômodos, uma casa mais vazia, mas a gente vai pensar no contexto de periferia, né? De uma população de baixa renda, onde sabemos que as residências possuem alta aglomeração, poucos cômodos e muitas pessoas vivendo naquela residência, a gente já está diante de um outro desafio. Né? E muitas pessoas acreditam que essa não seja uma realidade da nossa cidade, mas pelo contrário, temos muitos bairros aqui em Barreiras que ainda é dessa forma. Barreiras, a Secretaria Municipal de Saúde chegou a publicar algumas informações sobre o aluguel de uma residência, né, de um espaço específico para isolamento dessas pessoas, né? Para isolamento dessas pessoas, até passar o período de quarentena delas, para que elas retomem para suas residências, né? A Secretaria chegou a publicar a foto da casa e a finalidade da locação desse imóvel. Algumas medidas, por exemplo, em Salvador, têm sido montados, né? Alguns hotéis que estavam desativados, alguns estabelecimentos que não estavam funcionando, foram estruturados com camas, quartos, para que as pessoas, por exemplo, em situações, como eu falei, de alta aglomeração nas residências, que não pudessem seguir o protocolo, porque a residência não permite, o contexto da situação social não permite, que essas pessoas fossem para esses, né, locais temporários, né, e recebessem ainda o auxílio de R$ 500. Então, tem acontecido, por exemplo, essa experiência em Salvador. Certo. Pessoal, mais perguntas? Não? Cansaram? Não, eu também falo demais, eu gosto. Olha, então, pessoal, eu queria agradecer o convite de vocês da UNEB, queria agradecer a todos que ficaram presentes até agora, agradecer a atenção de vocês, agradecer as perguntas. Estou à disposição da comunidade, da UNEB, do IFE, da UFOB, da sociedade, estamos como servidores públicos sempre à disposição para colaborar, para trazer dados e informações de interesse público, embora tenhamos, né, um cenário de omissão de informações aí eminente, crescente, né, em relação a não comunicar dados, mas estou à disposição para o que vocês precisarem de informações para atualizar, se a gente precisar fazer uma outra live para trazer dados epidemiológicos atualizados. Eu só fiquei sentido de não poder, do nosso recurso aqui no Instagram, ele não permitir a projeção, né, de algumas imagens, de algumas tabelas. Mas a próxima live, com certeza, a gente já vai estar estruturado para que o senhor consiga trazer suas imagens, gráficos e tudo mais, tá bom? Porque falar de epidemiologia, um mapinha é fundamental, porque aí o pessoal consegue visualizar, né, o avanço epidemiológico. Mas é isso mesmo, a gente vai aprimorando as nossas ferramentas, né, o grupo está de parabéns, importantíssimo para a gente ter um espaço de comunicação para estar compartilhando
conhecimentos, né? Dúvidas, opiniões também. Opinem também, se posicionem aqui também na live. Não só perguntem, não, se posicionem. E não esqueçam da estrutura de poder depois de hoje, viu? Já deixei anotado aqui. Professor, em nome da UNEB, em nome do grupo também, do grupo de extensão, quero agradecer ao senhor a participação, tá? Pedir desculpa aí pelas intercorrências no início, mas acredito que foi uma ótima conversa, todos puderam tirar proveito dela, esclarecer as dúvidas, tá? E fica aí à disposição também, se o senhor precisar, estamos sempre aqui, tá bom? Eu que agradeço. Então, pessoal, tchau, tchau. Boa noite para vocês, descansem. Tá. E fiquem em casa, se puderem, por favor. Com certeza. Pessoal, só lembrando que no final da live, quando eu encerrar aqui, eu vou disponibilizar o questionário para vocês responderem e terem direito ao certificado ao final, tá bom? Então, saindo daqui, pode ir lá na nossa página do Instagram, que tem o link lá, tá certo? E no mais, é isso. Se tiverem mais dúvidas, também pode deixar lá, e a gente manda para o professor e ele responde, né, professor? Com certeza, estou à disposição de vocês, viu? Então é isso, pessoal. Tchau, professor, boa noite Tchau, e tchau. muito obrigada. Nada, estamos à disposição. Até mais.